Norma 12. Bens patrimoniais. Item 1. Objetivo: estabelecer procedimentos para a administração do patrimônio imobilizado do Conselho. Item 2. Conceitos. Alínea A. Constitui patrimônio imobilizado do Conselho acervo permanente registrado pela contabilidade no ativo permanente, como bens patrimoniais, sendo: Alínea A. Bens móveis. Aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de forma e valor, sendo classificados como materiais permanentes e equipamentos. Alínea B. Bens imóveis. Aqueles que não podem ser transportados, por estarem agregados ao solo ou comporem bem imobilizado. Alínea C. Bens intangíveis, constituídos por patrimônio não mensurável fisicamente, como linhas telefônicas, marcas e patentes. Item 3. Registro patrimonial de bens móveis. Item 3.1. Para o controle dos bens patrimoniais do Conselho é utilizada a ficha cadastral de bem patrimonial, anexos 01 e 02, na qual o setor responsável registra as informações relativas a cada bem, descrevendo-lhe a natureza, número de registro patrimonial, valor de compra ou avaliação, localização física e outras informações pertinentes. Item 3.2. A identificação é feita pela etiqueta autoadesiva I, ou plaqueta, anexo 03, padronizada, com número sequencial, afixada em local determinado, para o reconhecimento do bem e controle patrimonial. A etiqueta autoadesiva I, ou plaqueta fixada não pode ser retirada, alterada ou reutilizada, permanecendo afixada pelo tempo de vida do material permanente. Item 3.3. Os bens que não comportarem as etiquetas autoadesivas I, ou plaqueta deverão ser identificados por registro ou marcados indelevelmente com instrumento que não o danifique. Alínea A. Controle do material permanente. Alínea B. O setor responsável pelo patrimônio recebe o material adquirido, confere seu estado e confronta as suas características com as especificações da nota fiscal ou documento hábil de aquisição. Alínea C. Fixar a etiqueta autoadesiva I, ou plaqueta com a numeração sequencial de registro patrimonial, procurando padronizar um local de afixação para cada tipo de bem, de forma a facilitar a realização do inventário anual. Alínea D. Preenche a ficha cadastral e bem patrimonial e emite o termo de responsabilidade, enviando ao local onde será utilizado, colhendo o recebimento do responsável pela sua guarda e conservação. Item 4.1. Os bens recebidos em doação serão identificados, após a confirmação do bom estado de conservação e da utilidade para o Conselho. Item 4. Termo de responsabilidade. Item 4.1. A responsabilidade pela guarda e conservação de material permanente é do funcionário que, em razão de seu cargo ou designação, responde pelo setor onde o bem estiver localizado. Para essa responsabilização deve ser emitido o termo de responsabilidade, anexos 0A4 e 05. Item 4.2. Ocorrendo a movimentação de pessoal, com a substituição funcionário, deve ser providenciada a transferência de responsabilidade, mediante levantamento patrimonial e elaboração de novo termo, a ser assinado pelo substituto. Item 5. Movimentação e controle. Item 5.1. A movimentação de bens móveis nas dependências do Conselho é formalizada pela Guia de Transferência de Bem Patrimonial, anexos 06 e 07. Item 5.2. A saída de qualquer material permanente das dependências do Conselho obedecerá aos critérios de controle específicos, determinados pelo diretor financeiro, devendo este ser comunicado e
Item 5.3. O setor responsável pelo patrimônio deve realizar periodicamente inspeções e verificação física dos bens, confirmando a sua localização e estado físico, promovendo medidas para evitar a sua permanência em estoque ou em uso, controlar os bens móveis ociosos, inservíveis, obsoletos, supérfluos, antieconômicos, em excesso ou em condições de alienação, sugerindo medidas para a consistência do patrimônio. Item 5.4. Havendo necessidade, o responsável pela utilização do material deve solicitar a sua substituição ou reparo, ou a sua retirada, quando não estiver mais sendo utilizado. Item 5.5. Toda alteração ocorrida no acervo patrimonial, tais como alienações, baixas, doações, deve ser comunicada à contabilidade para que se proceda aos registros pertinentes. Item 6. Inventário de bens móveis. Item 6.1. No final de cada exercício financeiro, é realizado o inventário de bens móveis, anexo 08, por comissão de inventário designada pelo presidente do Conselho. Item 6.2. A comissão promoverá o levantamento físico do material permanente do Conselho, elaborando o inventário onde são registrados todas as ocorrências e recomendações sobre o controle patrimonial, como: a linha A. A identificação completa dos bens que figuram no cadastro patrimonial. A linha B. O tombamento dos bens encontrados sem registro. A linha C. A avaliação dos bens que não tiverem valor de aquisição, baseada no registro de outro bem semelhante. A linha D. A existência de bens julgados desnecessários, inservíveis, supérfluos, obsoletos, ociosos ou imprestáveis, de forma a permitir à autoridade competente providências a respeito. A linha E. O confronto com os registros contábeis, para fim de conciliação. Item 7. Extravio ou desaparecimento. Item 7.1. Ocorrendo o desaparecimento de algum material permanente, o responsável pela sua guarda comunica o fato à administração, devendo ser determinada a instauração de sindicância, de caráter reservado, a ser realizada por comissão de sindicância ou por funcionário nomeado, a fim de apurar a ocorrência. Item 7.2. A apuração implica em providências como: a linha A. O interrogatório individual de pessoas que sejam consideradas importantes para a elucidação do caso, além dos funcionários envolvidos. A linha B. Aprofundamento das averiguações, em caso de dúvida ou ausência de prova. A linha C. Comparação das informações colhidas, para verificação de. A linha D. Elaboração de relatório circunstanciado, contendo conclusões claras, quando possíveis, que facilitem a tomada de decisão. Item 7.3. Concluída a sindicância e verificada a impossibilidade de se identificar o causador do extravio, cabe ao presidente do Conselho decidir sobre a forma de ressarcimento do valor do material desaparecido. Item 7.4. Sendo o custo de apuração superior ao valor econômico do bem, objetos de pequeno valor, poderá não haver sindicância, cabendo ao presidente decidir sobre a forma de ressarcimento. Item 7.5. A gravidade da ocorrência poderá levar a processos cíveis, fora da instância administrativa do Conselho, como registro de ocorrência policial e processo judicial. Item 8. Danificação de bens. Ocorrendo danos ou prejuízos por má utilização de bens móveis, o fato deverá ser apurado, imputando-se a responsabilidade ao usuário, que deve ressarcir o Conselho das despesas relativas ao reparo, sem prejuízo das sanções disciplinares. Item 9. Reembolso e indenizações.
Item 9.1. Os prejuízos causados ao patrimônio do Conselho, resultantes de danos, extravio ou perda de bens, deverão ser indenizados pelo responsável, após processo regular de apuração de responsabilidade. Item 9.2. O responsável pela guarda e uso do bem deverá comunicar imediatamente à administração superior a ocorrência de fatos que resultem em prejuízo ao Conselho, implicando em imputação de responsabilidade os casos deliberados de falta dessa comunicação tempestiva. Item 9.3. A indenização ao Conselho poderá ser feita por desconto em folha de pagamento do funcionário responsabilizado, por autorização expressa do mesmo, ou, na falta desta, cobrada pelas vias legais, se comprovado dolo ou má-fé. Item 9.4. A indenização é feita pelo valor atual do bem, podendo ser parcelado em caso de o débito ser superior ao suporte financeiro do funcionário, salvo no caso de rescisão de contrato de trabalho, quando será cobrado todo o débito remanescente. Item 10. Baixa de bem patrimonial. Item 10.1. Os bens móveis incorporados ao patrimônio do Conselho serão baixados por termo de baixa de bens patrimoniais, anexo 09 e 10, quando ocorrer. Alínea A. Inutilização pelo uso normal ou por acidente. Alínea E. Obsolescência, recuperação antieconômica ou inexistência de peças de reposição. Alínea F. Extravio ou roubo. Item 10.2. A baixa deve ser justificada em parecer da Comissão de Inventário ou do setor responsável pelo patrimônio, exceto no caso de extravio ou roubo, quando se procederá da forma estabelecida no item 7. Item 10.3. Concluído o processo de baixa, o material estará em condições de alienação por doação, cessão definitiva, permuta ou venda, conforme estabelecido na norma de licitações número 09. Item 11. Doação de bens. Item 11.1. A doação ocorrerá quando o bem se enquadrar nos seguintes casos. Alínea A. Ocioso, quando, embora em boas condições de uso, não tiver utilização. Alínea B. Inutilizável, quando danificado e seu conserto considerado possível, mas ultrapasse 50% de seu valor de mercado. Alínea C. Antieconômico, quando sua manutenção for onerosa, estiver obsoleto ou, por desgaste prematuro, tiver baixo rendimento. Alínea D. Irrecuperável, quando não mais puder ser usado para os fins a que se destina ou sua recuperação for praticamente impossível ou impraticável. Item 12. Controle de bens imóveis. Item 12.1. Os bens imóveis de uso do Conselho poderão ser próprios, alugados ou cedidos. Em qualquer caso, deverá haver um controle patrimonial preciso, com registros abrangentes, contendo: Item 1. Imóvel próprio, documento de aquisição registrado no cartório de registro de imóveis. Item 2. Imóvel locado, contrato de locação e seus aditivos. Item 3. Imóvel cedido, termo de cessão a título de comodato, de uso compartilhado, etc. Alínea A. O imóvel deve ser mantido em bom estado de conservação e de uso, cabendo ao setor responsável pelo patrimônio providenciar o pagamento das despesas incidentes como aluguel, condomínio, seguros. Atentar para a imunidade do Conselho quanto a tributos que incidem sobre o imóvel.